Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para falar da última rodada do primeiro turno da Série B. Isso mesmo, estamos na metade do campeonato. 19 rodadas concluídas. Nesta segunda-feira, os jogos acabaram de terminar aí, 2 jogos que faltavam nessa segunda-feira. Então a gente traz nesse vídeo a 19ª rodada completinha para você, todas as informações da Série B agora. Começando então com CRB e Ponte Preta, o primeiro jogo desta última rodada do primeiro turno, lá no Rei Pelé. Esse jogo foi na sexta-feira e o CRB venceu a Ponte. O único gol da partida foi marcado por Renato de cabeça aos 33 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 12 minutos, a Ponte ficou com 1 a menos, o Matheus Silva foi expulso, o CRB então conseguiu aí manter a vantagem e levar os 3 pontos, passando a própria Ponte Preta na tabela de classificação. Esse já é o terceiro jogo seguido da Macaca sem vitórias no campeonato. Vamos para o próximo jogo, Mirassol e Tombense. Depois de 5 jogos, o Mirassol reencontrou a vitória nesta Série B. Esse jogo foi no sábado lá em Mirassol e o primeiro gol foi aos 35 minutos do primeiro tempo. Um belíssimo gol de quem? Do Chico Kim, por cobertura, fazendo Mirassol 1 a 0. E o segundo também foi no primeiro tempo, gol do Zé Roberto cobrando pênalti aos 55 minutos nos acréscimos do primeiro tempo. Com essa derrota, o time mineiro voltou para a zona de rebaixamento. A gente já vê a tabela de classificação. Próxima partida, Vila Nova e ABC. Em Goiânia, esse jogo aí eletrizante, hein? Até o final. O Vila Nova vinha de 2 derrotas e o ABC, o lanterna da competição. Portanto, as duas equipes aí procurando urgentemente a vitória. O primeiro tempo foi 0 a 0, mas no segundo tempo quem marcou o primeiro foi o ABC e já aos 34 minutos do segundo tempo, Paulo Sérgio foi quem abriu o placar pro mais querido de Natal. O Vila foi para cima nos minutos finais da partida e conseguiu aí o empate praticamente, amigo torcedor, no último lance do jogo, aos 51, Henrique Almeida de cabeça deixou tudo igual, final 1 a 1, o Vila acabou aí se safando da terceira derrota seguida, né? E o ABC, que estava com a vitória na mão, acabou aí deixando de ganhar 2 pontos e continua na lanterna do campeonato. Agora no sábado, lá em Criciúma, encontro dos Tigres, hein? 2 grandes equipes do campeonato e olha, amigo torcedor, o único gol deste jogo aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo. Genison, do Novo Horizontino, mandou pro gol, a bola bateu em 2 jogadores do Criciúma e acabou entrando. O juiz deu gol contra do lateral do Criciúma, o Cristóvão. No finalzinho, quase o time carvoeiro empatou, mas não soube aproveitar e ficou nisso mesmo. Vitória do Novo Horizontino, vice-líder do campeonato. Próxima partida, Ituano e Avaí. Bom, se um time paulista, o Novo Horizontino, venceu lá em Santa Catarina, um time catarinense venceu em São Paulo. O Avaí foi até Itu e também precisou de um golzinho para levar os 3 pontos. Gol de Denilson aos 34 minutos do primeiro tempo. Olha, momento ruim aí para o Galo de Itu, a segunda derrota seguida e o 4º jogo sem vencer para o Ituano. Já o Avaí, pela primeira vez no campeonato, vence pela segunda vez seguida aí. É a primeira vez que isso acontece, reação do time do Avaí. Vamos virar a página para ver os outros jogos. Guarani e Atlético Goianiense agora já no domingo em Campinas, no Brinco de Ouro. O Guarani venceu o Atlético Goianiense
O gol saiu no lance de escanteio aos 31 minutos do primeiro tempo, gol de Derek de cabeça. No segundo tempo, o Guarani ainda perdeu um pênalti em que o goleiro Ronaldo fez a defesa. Quinta vitória do Guarani nos últimos 7 jogos, o time já é o 6º colocado no campeonato, tá subindo o bugre na tabela. Próxima partida, Juventude Ceará, jogo equilibrado lá em Caxias, parecia que ia terminar 0-0, até que aos 47 do segundo tempo, Nenê foi derrubado pelo Eric Pulga dentro da área. Pênalti para a equipe do Juventude, Rodrigo Rodrigues foi para a cobrança e marcou o gol que deu os 3 pontos para a equipe gaúcha, que ultrapassou o próprio Ceará na tabela de classificação. Vitória do Juventude então por 1-0. Próxima partida, Sampaio Correia e Sport, esse jogo ainda no domingo, e olha só o que o Sport aprontou lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Logo aos 11 minutos de bola rolando, o Sport marcou com o Filipinho um bonito gol. Mas a Bolívia querida conseguiu o empate aos 24 minutos. Ítalo pegou a sobra e mandou para as redes, empatando tudo. Final do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, o Sport marcou o gol da vitória com ele. Wagner Love, o artilheiro do campeonato, o artilheiro do amor, deixou dele aos 9 minutos do segundo tempo. Final de jogo, Sampaio 1, Sport 2, grande vitória aí do Leão da Ilha, tá bem também na tabela, a gente já vai ver a classificação, uma boa vitória fora de casa. Agora, os últimos 2 jogos, os jogos que aconteceram agora há pouco, nesta segunda-feira, terminaram agora há pouco. Esse jogo foi no Barradão, Vitória e Chapecoense, primeiro tempo 0-0, jogo difícil, equilibrado, até que o único gol da partida saiu aos 42 minutos do segundo tempo, cruzamento na área, na cabeça do Léo Gamalho, que mandou pro gol. Fim de jogo, Vitória 1, Chape 0, muita comemoração da torcida e do elenco do Vitória no final de jogo. O Vitória que segue na liderança do campeonato. Se tivesse empatado, o Novo Horizontino é que seria o líder. Como o Vitória venceu, permanece aí na liderança. E o último jogo da rodada, Londrina e Botafogo, também nessa segunda-feira, lá em Londrina, no Estádio do Café. E olha, amigo, as coisas não estando nada certo lá pro lado do Londrina, hein? O time até saiu na frente nesse jogo, gol do Paulinho Mocelin aos 21 minutos de partida, um belo gol até do Tubarão, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo empatou com o Salatiel. Esse gol do Botafogo de empate foi aos 50 minutos do primeiro tempo, já estava acabando, e aí terminou 1-1 então a primeira etapa. No segundo tempo, já no apagar das luzes, o Pantera marcou o gol da vitória, um gol da virada da equipe do Botafogo aos 52 minutos do segundo tempo, praticamente no último lance do jogo. Edson Carioca foi o autor do gol. Logo depois a partida foi encerrada. Final, Londrina 1, Botafogo 2. Muito bem, tá aí a rodada completa, 19ª rodada. A próxima rodada já vai ser a 20ª ou a primeira rodada do segundo turno. Muito bem, então, só para lembrar aqui, ó, na 17ª rodada, esses jogos não aconteceram, Botafogo e Chapecoense e CRB e Avaí, porque as equipes lá de Santa Catarina não conseguiram voo para jogar com Botafogo e CRB por causa do ciclone lá em Santa Catarina. Então esses jogos ainda não foram marcados, por isso vocês vão ver aí que essas equipes estão com um jogo a menos na tabela de classificação. Vamos então à tabela de classificação. Vitória líder 37 pontos, seguido do Novo Horizontino com 36, Vila Nova com 35 e Sport também com 35. Essas as 4 equipes que estariam na Série A se o campeonato terminasse hoje, mas a gente tem mais um turno inteiro para ser disputado.
O Criciúma caiu para a quinta colocação com 34 pontos, o Guarani vem em sexto com 32, Mirassol em sétimo com 31, Juventude em oitavo com 30 pontos, o Botafogo em nono também com 30 pontos, o Botafogo tem um jogo a menos. O Ceará em décimo com 28, Atlético Goianiense em 11º com 27, CRB em 12º com 24, um jogo a menos, em 13º Ponte Preta com 22, 14º Ituano com 20, em 15º Sampaio Corrêa com 20, em 16º Tombense com 18, em 17º Chapecoense com 18, já na zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos, em 18º o Avaí com 17, um jogo a menos também, em 19º Londrina com 14 e na última colocação a equipe do ABC com apenas 12 pontos ganhos. Muito bem, aqui a gente tem a artilharia do campeonato. Wagner Love continua artilheiro e agora com 10 gols. O vice-artilheiro é o Derek do Guarani, que também marcou gol na rodada, chega a 8 gols. E depois deles vem essa galera aqui, ó. Luciano Juba do Sport, Bruno Mendes do Guarani, Bruno Nazário da Chape, Eric do Ceará, Nenê do Juventude e o Rodrigo Rodrigues do Juventude, todos com 6 gols. Esses aí são os principais artilheiros desta Série B até o momento. Aqui a gente tem o Sport e o Vitória, as equipes que mais marcaram, 29 gols, e a Ponte Preta, a equipe que menos marcou, o pior ataque do campeonato, com apenas 10 gols feitos. E aqui o Vila Nova continua com a melhor defesa, 8 gols tomados, depois o Novo Horizontino, a segunda melhor defesa do campeonato, e já o Londrina com a pior defesa, 31 gols tomados até agora. O Atlético Goianiense é a segunda pior defesa da competição. Aqui a gente já chega a 394 gols em 188 jogos, uma média de 2,10 gols por partida. E ali a gente tem rodada por rodada todos os gols marcados. Na rodada número 1, o recorde de gols, 28 gols marcados, e nessa última rodada, o pior desempenho em termos de gol, apenas 16 gols marcados foram marcados aí nessa última rodada. A rodada 17 teve 15 gols, né, um gol a menos que essa rodada, só que ainda faltam 2 jogos, aqueles 2 jogos lá para acontecer. Então a pior rodada realmente está sendo essa última, que teve já os 10 jogos e apenas 16 gols marcados. Muito bem, aqui a gente tem já a próxima rodada. Essa próxima rodada que começa na sexta-feira com 2 jogos, o Ceará recebendo o Ituano e o Sport recebendo a equipe do CRB. E no sábado tem muitos jogos, ó. Chapecoense contra Mirassol, Botafogo contra Juventude, Avaí recebendo a equipe do Guarani, ABC contra Londrina, Atlético Goianiense contra Sampaio Corrêa, hein? ABC contra Londrina, o jogo dos desesperados. Esses jogos todos no sábado. E no domingo mais 3 jogos, Tombense contra Criciúma, Novo Horizontino recebendo Vila Nova e a Ponte Preta recebendo a equipe do Vitória. Tá aí então, torcedor, Série B, 19ª rodada, passado a limpo para você. Espero que você tenha gostado, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é sempre legal ter você aqui com a gente. E é lógico, não deixe de comentar, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.